Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Nós estamos em São José do Rio Preto. Tem que respeitar. E essa é a melhor, a série mais extraordinária da nossa vida. E eu quero declarar que essa mensagem, oh meu Deus, essa mensagem vai trazer paz para o seu coração. E nada, nem ninguém, nem circunstância, nem pessoas, nem absolutamente nada nesse mundo vai conseguir roubar a paz do seu coração. Você vai mirar no alvo e você vai acertar o alvo. Você vai ir por seu propósito e você vai chegar no seu destino. Nada vai roubar a sua paz. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Eu creio nessa palavra, eu creio. Mas antes de a gente ir para a mensagem, eu só quero te pedir uma coisa. Oh meu Deus, olha que o povo de São José do Rio Preto é maravilhoso, tá vendo? É eles. Meu lindo, seja usado por Deus. Quando você faz isso, você faz com que o YouTube entregue para mais pessoas. E quanto mais gente alcançada, melhor. Então você vai pegar agora, vai curtir o vídeo, vai comentar, vai compartilhar, vai mandar para quem você ama, para quem você sabe que precisa de uma palavra como essa agora. E claro, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Segunda, aqui às 7. Quinta, aqui no YouTube, você tem o Mentoria de Vida. Alinhamento, direção, maturidade para a sua fé. E se não for suficiente, de segunda a sexta, no SBT, 7:30 da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. Amém! E por último, um convite rápido para você. Eu quero que você seja parte daquilo que Jesus está fazendo na nossa geração e através da nossa associação evangelística. Hoje já são quase 400 mil pessoas sendo discipuladas, acompanhadas, projetos sociais lindos acontecendo, e você pode ser parte. Você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador, você pode ser um capelão e você pode ser um doador, para fazer com que isso vá ainda mais longe e mais vidas sejam impactadas. E agora, eu só quero te fazer um pedido: elimine todas as distrações e a gente vai para a mensagem. Aleluia! Meu Deus, que gostoso! Como é bom a presença de Jesus. Eu não sei se você consegue sentir no ambiente, mas há uma leveza do Espírito, há um fluir da graça de Deus. E é exatamente isso que a gente precisa para não perder a cabeça. É exatamente isso que a gente precisa para não perder a nossa paz. Não deixar que nada roube a nossa paz. E sabe, o mundo de hoje, ele é especialista em roubar a paz do nosso coração. As circunstâncias, as notícias, as crises do nosso tempo, as expectativas infindáveis que são colocadas sobre nós, parâmetros de sucesso e tantas outras coisas que a gente não consegue atingir, e que são essas realidades que roubam a nossa paz. E quando nós perdemos a nossa paz, nós perdemos o foco. E a coisa mais difícil que a gente precisa aprender rápido é se tornar estável, independente das circunstâncias, independente do caos que está na nossa vida. Nós não podemos perder a paz. Nós podemos perder tudo, mas nunca a nossa paz. No Rio Grande do Sul, agora, quando teve essa tragédia das enchentes, agora não, já passou um tempo, mas eu quero que você resgate na sua memória as imagens que nós víamos, lembra? Dos carros flutuando, das casas cheias, das pessoas que perderam tudo, perderam os móveis, perderam seus empregos, perderam suas empresas inteiras. Mas uma mulher,
Uma mulher, no meio daquele caos e daquela loucura, foi entrevistada por uma jornalista. E a jornalista colocou o microfone na boca dela e disse: como a senhora se sente com tudo isso? E ela falou: as enchentes roubaram tudo de mim. Levaram a minha casa, levaram todos os meus móveis. Só não conseguiu tirar de mim a paz que está no meu coração. E aí, irmão, quem vê fica perplexo dizendo: mas por quê? É porque a nossa paz não reside nas coisas, a nossa paz não reside nas estações, a nossa paz está em Jesus Cristo. E Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E Ele é o único que já sabe do fim no começo. Ele já sabe como termina, Ele já sabe todas as coisas. A gente só precisa estar nele para que a paz dele invada o nosso coração e nada possa nos abalar. Fala para alguém pertinho de você, se você puder e quiser. Se não, nem precisa. Mas pode dizer para ele: você vai irritar, porque nada mais a partir de hoje vai conseguir tirar você do sério. Aleluia! Olha, o texto da nossa caminhada é Daniel. Daniel é um garoto exemplar. Daniel é um modelo de um homem de Deus, e que na sua trajetória ele deixou algumas lições tão poderosas que, quando olhamos para ele, de fato somos envergonhados em vários aspectos. E talvez o principal deles seja a paz no meio da tribulação. Escute isso. Daniel, capítulo de número 6, verso de número 17. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova. O rei a selou com o seu próprio sinete e com o sinete de seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e lá perdeu a paz. Passou a noite jejuando, nem foram trazidos instrumentos de música perante ele naquele dia, e apartou-se dele o seu sono. Ele perdeu o sono. O rei perdeu o sono. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante, voz de alguém que perdeu a paz, voz de alguém que não conseguiu aguentar as emoções e foi sucumbida por ela. E com uma voz angustiante ele gritou: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de te livrar dos leões? Então, lá de dentro da cova, alguém que havia dormido a noite toda, não, você não pegou, lá de dentro da cova, no meio dos leões, alguém que dormiu a noite toda. Quem dormiu no palácio perdeu o sono, mas quem estava na cova do leão dormiu a noite toda. Lá de dentro, Daniel diz: ei, o rei vive para sempre, porque o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não te fiz mal nenhum. Aleluia. Irmão, eu sou do tipo de pessoa que alguns textos da Bíblia eu leio assim, ó. Irmão, eu me empolgo. Algumas coisas da Bíblia me dão uma empolgação absurda, porque eu começo a olhar para a cena, me coloco no lugar. Aí eu começo a entender que tem gente que não era para perder a paz, porque a princípio está no controle e perdeu. E há alguém que não está no controle, a princípio tem paz. Ou seja, quem toma o controle para si
perde a paz. Quem coloca o controle na mão de Deus reside na paz. Bom, eu quero que você compreenda. A nossa realidade de hoje é gente angustiada, ansiosa, preocupada. E nós sempre estamos preocupados com aquilo que ainda não aconteceu. A gente ainda está, angustiado com aquilo que não é a nossa realidade. A gente sempre está numa estação que a gente ainda não chegou. Então a gente vive ansioso. Uma das mensagens que gravei na última série sobre ansiedade, uma das coisas interessantes que eu aprendi enquanto estudava sobre, é que nosso corpo nos coloca em estado de emergência porque o nosso cérebro não consegue diferenciar de fato o que é real e o que é mentira, ou o que é fake. Então o nosso sistema límbico, através do nosso cérebro mesmo, ele nos coloca em estado de emergência, como se aquilo que a gente estivesse pensando de fato estivesse acontecendo na nossa vida. Então a nossa mão sua, o nosso corpo ele fica trêmulo, o nosso coração acelera. E isso nada mais é do que o corpo sofrer por algo que não está acontecendo, porque o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é verdade e o que é mentira. É como se a sua imaginação tivesse um poder tão grande para colocar o seu corpo em sofrimento, mesmo que nada de fato estivesse acontecendo. E agora eu olho para Daniel. Daniel, ele tem uma rotina que já garante para ele a paz. Daniel já tem uma vida anterior a qualquer coisa que lhe garante a paz. A rotina de Daniel é regrada. Ele entendeu rápido que não importa o lugar que ele está, o lugar que ele está não tem poder para definir o que ele vive. Ele está para além da circunstância, ele está para além do calabouço aonde ele está. Eu preciso que você se lembre que a gente está falando de um escravo. A gente está falando de alguém que foi levado para a Babilônia para ser escravizado. Só que no caso dele, por ter boa aparência, por ser de uma boa linhagem, ele estava sendo ensinado a ser um babilônico, para que então conseguisse tirar dele a identidade. Só que aí que está, quem sabe quem é, o ambiente não consegue roubar a identidade. Quem sabe quem é em Jesus, a circunstância não consegue roubar dele a essência. Não importa se ele empobrece ou se ele enriquece, o coração dele ainda está no mesmo lugar e no centro da vontade de Deus. Você pode estar no melhor lugar do mundo ou no pior lugar da terra, você ainda é o mesmo. Você ainda está em Jesus e o seu coração tem dono. Você não é, escravo da circunstância, você está por cima da circunstância. 3 aleluias, eu vou dizer de novo. Basicamente isso nos torna embaixada. Não importa onde a gente está, a gente não vive pela lei dessa terra, a gente vive pelas leis do céu. A gente não vive segundo os anseios desse mundo. Nós temos anseios maiores, nós temos preocupações maiores, e algo muito poderoso nos aguarda, a ponto não de produzir ansiedade, mas tranquilidade de saber que o Deus que cuidou de mim ontem cuida de mim hoje e vai cuidar de mim amanhã. Então esse é o Daniel. Daniel está na Babilônia, ele é escravo. Só que Daniel, ele tem um hábito. O Danielzinho é sinistro. O Daniel tem um hábito. Sabe qual é o hábito do Daniel? Ele ora 3 vezes ao dia. Daniel entendeu que para dominar sobre a alma, o espírito tem que estar forte. Que para dominar sobre as nossas emoções, o nosso espírito tem que estar maduro. Então Daniel não se deixa abalar, meu lindo. Ele está no meio da Babilônia, mas o coração dele é de Deus. Entendeu? Ele está no meio da circunstância mais difícil da vida dele, mas ele não perdeu o coraçãozinho dele. A Bíblia diz que ele vai todo dia, 3 vezes por dia no quarto dele, abre a janela que dava de banda para Jerusalém, dobra o joelho e diz: Deus, estou aqui de novo. Oi Deus, sou eu de novo. Oi Deus, eu estou aqui. Nada mudou. Eu posso ser escravo para a Babilônia, mas em ti eu sou livre. Podem prender o meu corpo, mas o meu espírito está livre. E aí, lindo, bom, quem vive uma vida de propósito se destaca. Quem é excelente no que faz é percebido. E lembra do que a gente aprende com a vida? Que prego que se destaca é martelado. Árvore que dá fruto é apedrejada. Ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto. Ninguém bate em cachorro morto. Não, todo mundo
não tem problema com os que estão parados. O problema é com quem está crescendo. O problema é com quem está aparecendo. O problema é sempre com quem está fazendo algo relevante. E Daniel é esse cara. Ele está lá na Babilônia, mas ele foi encontrado no meio daqueles escravos e foi colocado numa posição de liderança. Você acredita que um escravo de repente pode se tornar líder? Você consegue acreditar que até o mundo começa a dar uma regada quando Deus levanta alguém no meio dos seus, e o mundo fica meio perplexo, e porque não consegue explicar, deixa o negócio acontecer, até que uma hora que se torna incontrolável e não tem mais como parar? Você consegue acreditar que Deus escolhe pessoas improváveis, levanta em lugares improváveis e coloca em lugares que ninguém antes chegou, mas Deus olha e diz: eu confiei, eu olhei o coração, ele não se desviou do meu caminho, então eu vou fazer o que eu nunca fiz na vida desse garoto. E é isso que está acontecendo com Daniel. O rei Dário olhou para ele e falou: esse garoto é bom, vamos levantar ele. Só que aí que está o problema? Quando alguém se levanta, a inveja aparece. Só que quem tem inveja de alguém que está vivendo no propósito de Deus, vai tentar de tudo para destruir, só que não consegue, porque não encontra motivos plausíveis. Então, quando não há motivos plausíveis, cria-se uma narrativa mentirosa para tentar destruir aquilo que Deus está levantando. Só que aquilo que Deus está levantando, aquilo que Deus está fazendo, homem nenhum tem poder para destruir. Aquilo que Deus coloca a mão, homem nenhum tem poder para derrubar. Aquilo que Deus olha e diz: vou fazer, não há porta trancada que resista, não há corações trancados que consigam impedir, não há palavra de maldição que consiga paralisar. Porque se Deus olhou e disse: vou fazer, já era. E eu quero declarar algo de Jesus sobre a sua vida. Deus olhou para você e disse: eu vou fazer uma coisa nova, eu vou fazer algo poderoso através de você. E se você entender que na palavra dele reside segurança, esperança, você vai descansar e você vai confiar, e nada, nem ninguém vai conseguir tirar a sua paz. Você vai mirar no alvo e você vai acertar. Você vai ter o seu propósito, você vai viver e vai chegar no seu destino. Amém? Bom, isso é só uma palavra profética. Eu preciso voltar para Daniel. Aleluia. Eu vou te dar uma palavra importante. Ontem eu expliquei um negócio que preciso explicar agora. Quando a gente adora, a gente levanta a mão. Quando a gente abençoa, a gente curva as mãos. Mas quando a gente recebe, a gente faz com a mão assim. Então, quando tiver uma palavra profética sendo liberada no ar, você vai colocar a mãozinha e vai se chamar: é para mim. Ensaia aí, diga: é para mim. Eu sei você, irmão, mas eu sou folgado. Qualquer palavra profética vinda do céu eu estou pegando. Eu quero viver esse negócio. Eu quero ser parte do que Deus está fazendo na nossa história. Eu quero me mover em direção dessa palavra, amém? Eu não quero ser espectador do tempo, eu quero ser parte do que Jesus está fazendo. Danielzinho é sinistro, irmão. Tentaram pegar um ponto fraco de Daniel, não acharam, porque Daniel não dá vacilo. Daniel sabe que ele está sendo visto, Daniel sabe que ele está sendo enxergado, e Daniel sabe que o que ele faz representa o Deus que lhe enviou para aquele lugar e que permitiu ele estar naquele lugar. Então Daniel não está disposto a envergonhar o nome do Senhor Deus de Israel. Ele está ali como uma embaixada, ele está ali de uma maneira estratégica. Daniel é brilhante. Só que aí quem se levanta vai até o rei Dário e diz: olha, como a gente não sabe como destruir ele porque não tem o que falar, vamos fazer algo que ele não consiga voltar-se para. Então liberaram uma lei. Qual é a lei? Durante 30 dias ninguém pode se curvar perante outro Deus que não seja aos deuses da Babilônia. Só que aí tem um problema. Mexe com tudo, só não mexe com a fé do Daniel. O que vocês quiserem, mas não mexe com aquilo que é a minha rotina. Você conhece gente que fica brabo quando mexe na rotina dele? Eu conheço, casei com uma pessoa assim. Não toca na rotina, tocou na rotina e azeda de um jeito absurdo. Daniel ficou sabendo do edito do rei. Quando um edito do rei era promulgado, ele não poderia mais voltar atrás. A lei dizia isso. E aqueles que incentivaram o rei a fazer isso sabiam da consequência. Daniel viu e falou: bom, isso eu não vou abrir mão. Daniel podia perder a paz naquele momento. Daniel podia ficar confuso naquele momento. Mas Daniel disse: não, isso não. Eu vou pro pau. No outro dia de manhã, não pode orar mais. Daniel foi pro quarto igualzinho.
Não pode mais se curvar perante outro Deus, André. Daniel orou igualzinho. Daniel dobrou o joelhinho igualzinho. Daniel abriu a janela virado para Jerusalém igualzinho. Nada roubou a paz de Daniel. Daniel continua. Não, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu tenho. Eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é maravilhoso. Eu não vou parar. Orou 3 vezes ao dia. Consequência, no outro dia foram até o Dário, o rei, disseram: ei, Daniel não fez. Aí o rei, irmão, o rei gostava de Dário, o rei gostava de Daniel. O rei gostava de Daniel porque Daniel, ele era um garoto de Deus de verdade. E eu vou te falar uma coisa, meu lindo. Tem gente que quando Deus usa, quando Deus faz, às vezes quem deveria defender ataca, mas aquele que deveria atacar está defendendo, porque entendeu o propósito antes daqueles que estão perto. E aí eu estou olhando para o rei Dário dizendo: o Dário entendeu quem é Daniel. E o rei não quer destruir, não quer matar Daniel não, irmão. Ele fica a tarde toda tentando, até que aqueles homens vão até ele dizer o seguinte: olha só, você falou que ia fazer, e a lei diz que agora você tem que cumprir. Aí o rei Dário fala: então chama o Daniel. Chama o Daniel. Lá vai o Danielzinho, irmão. Daniel está calado, de boa, e não tem um versículo da Bíblia dizendo, Daniel dizendo: ô rei, não faz isso comigo não. Não tem nenhum versículo da Bíblia dizendo Daniel falando que não fez o que estava fazendo. Não tem um texto dele se defendendo. Não tem um texto dele contra-atacando. Não tem um texto dele fazendo nada disso. Daniel está indo calado para a cova do leão, porque ele sabe o que talvez a gente demorou tempo para entender: Deus está com ele. E se Deus estiver com você, não adianta tentar parar, não adianta levantar calúnia, não adianta tentar amaldiçoar com palavras, não adianta tentar colocar obstáculos no caminho, porque quem está com Cristo e Cristo está nele, e sobre ele repousa uma palavra, não adianta, vai perseverar, vai conquistar e vai além. Não vão conseguir parar. Daniel está de boa, indo na direção de Dário. Quando chega lá, o rei olha para ele e diz: poxa vida, Daniel, Daniel, eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Pegaram o Daniel, jogaram na cova. A cena é: o Daniel cai na cova. Colocam uma pedra, selam a pedra, e o rei vai para o palácio. E o rei não consegue dormir, porque o rei perdeu a paz. O rei está mais preocupado com Daniel do que Daniel consigo próprio, porque o rei não conheceu ainda o Deus de Israel. Daniel já havia conhecido de fato. Daniel não orou para ser livre da boca dos leões. Daniel orou antes de tudo acontecer. A vida de Daniel já estava organizada. Bom, eu não consigo de fato tentar entender o que aconteceu lá. Só sei de uma coisa, irmão: naqueles dias os leões viraram tudo vegano. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo, irmão. Deus é tão poderoso e criativo que no dia que Daniel caiu na cova, o leão virou vegano. Olhou para Daniel e disse: não gosto, não curto não. Melhor não mexer com esses negócios, não compensa. Daniel olhou para os leões e falou assim: se vocês quiserem tentar, tenta, mas não vai rolar, porque eu estou aqui por causa de obedecer a Deus, e quem obedece ao Senhor não tem prejuízo. Obedecer ao Senhor não gera prejuízo. Não adianta olhar para mim: ei, eu não vai rolar. Os leões olharam e falaram assim: é verdade, hoje nós vamos fazer jejum, nós vamos dormir de boa. Dorme aí, Daniel, estou só criando agora. Daniel deitou nas costinhas do leão, fofinho, mexeu aqui na jubinha do leão, falou: relaxa, o alimento talvez venha amanhã, hoje eu sou companhia. Eu vou falar outra coisa legal para você: quem tem paz é uma excelente companhia. Não, eu vou melhorar. Quem tem paz no coração, a gente gosta de estar junto.
Essa pessoa não é pesada, essa pessoa ela é leve. A gente tem prazer na companhia dela. A gente quer ficar junto, pertinho dela, porque se precisar de uma palavra ela tem, se precisar de uma oração ela tem, se precisar de alguém que te abrace no dia do caos, essa pessoa tem o melhor abraço. Pessoas que carregam Cristo dentro de si, que tem a paz que transcende, que vai além. É bom estar perto, e dessas pessoas é importante, a gente quer estar perto. Irmão, naquele dia os leões tiveram um presente. O Danielzinho está na cova. Só que tem um rei que está perdido, batendo na cama. Naquele dia não teve música. Naquele dia não teve sono. É só pensar que um está num colchão king size. King size é rei, tamanho de rei. Não adianta ter a melhor cama se você não tiver paz. Não adianta ter um palácio se dentro de você não tiver paz. Não adianta ter os melhores carros se dentro de você não ter paz. Quem te dá a paz não é aquilo que você conquista na força do braço. O que te dá a paz não é aquilo que você coloca na parede como um quadro comemorativo. Não, o que te dá paz são os teus joelhos dobrados. É o teu coração derramado na presença de Jesus. A paz de verdade não vem daquilo que você conquista e consegue guardar no banco. A paz de verdade, ela vem do céu e ela está em Jesus. Por isso que quem tem paz confunde tudo. Às vezes ele não tem o que o mundo oferece, mas ele tem aquilo que o mundo está tentando de maneira desesperada alcançar. Paz, a paz que excede todo entendimento. E quem tem Jesus encontrou o príncipe da paz. Amém. O Daniel precisa sair rápido da cova. O rei Dário chega, abre a cova e diz: ei, Daniel. Então o rei está assim: será? Aí o Danielzinho lá de dentro grita: fala, rei. Irmão, se fosse eu ia ficar um pouco soberbo. Irmão, ia tirar foto com o leão. Eu ia postar de dentro da caverna. Relaxa, aqui, leãozinho de Madagascar aqui, top. O Lion 1, Lion 2, Lion 3. A gente é assim, né? Eu tenho vontade de mostrar para os inimigos depois. Se o leão não conseguiu, você acha que uma crítica da internet vai parar? Se o leão não conseguiu, você acha que um passado difícil vai conseguir? Irmão, o leão, quando Daniel saiu da caverna, voltou a ser carnívoro. Danielzinho saiu e o rei está olhando para ele dizendo: você adora o Deus de verdade, né? Seu Deus é de verdade, não é? É de verdade, é. Então eu vou fazer o seguinte: quem fez você ir para a cova, agora vai ter que ir para a cova no lugar seu. Eu sei que é ruim falar, mas pegaram os atribulados que tentaram acabar com Daniel e jogaram na cova. E a Bíblia diz que antes de ele cair no fundo da cova, os leões já tinham quebrado eles no meio na descida. Irmão, que papo maluco é esse de leão que é vegano num dia e vida louca no outro? Exatamente isso, meu lindo. Na vida a gente só tem dois lados: ou a gente está com Cristo ou longe dele. Quem está longe dele está à mercê dos leões. Mas quem tem Deus do lado, a natureza do leão muda para respeitar a palavra de Deus que está sobre você. O leão não consegue, ele não consegue, não adianta. Eu quero te dar uma última palavra. Se você quer ter paz de verdade, coloque tudo na mão do Senhor. Coloque seu futuro, coloque seus sonhos, suas preocupações, tudo na mão dele. E o que 1 Pedro diz é que ele cuidará de você. E eu quero que você entenda o que é cuidar de você.
Ele vai cuidar de você a ponto de te livrar daquilo que você não sabe que viria na sua direção. Ele vai cuidar das suas emoções, Ele vai cuidar do seu futuro, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar dos seus filhos, Ele vai cuidar dos seus sonhos, Ele vai cuidar das suas emoções. E quando isso acontecer, nada, nem ninguém vai conseguir roubar a paz que está dentro de você, porque o Senhor estará cuidando de tudo, e quem tem Deus do seu lado pode descansar em paz. Eu termino dizendo para você uma parada. Daniel sobreviveu e foi promovido de novo. Daniel continuou crescendo. Daniel não foi paralisado, porque ele era governado por uma paz que transcendia a Babilônia. Posso te dar um conselho, meu lindo? Você só vai perder a sua paz se estiver olhando para o lugar errado. Você só vai perder a sua paz se estiver ouvindo conselhos errados. Você vai somente perder a paz se você estiver com um foco errado. Se o seu foco estiver em Cristo, se o seu foco estiver no plano de Deus para a sua vida, entenda, a tempestade vai se levantar, as dores da vida irão continuar, mas você tem um Deus que é poderoso para acalmar todo o caos da sua história. Não há nada que Ele não possa fazer, não há tempestade nenhuma que Ele não possa acalmar. E aí você vai começar a descobrir que dá para dormir no dia da tempestade, que dá para descansar no dia difícil, que dá para continuar olhando para o autor e o consumador da sua fé, mesmo quando todo mundo está dizendo que não tem mais o que fazer. Você continua, você vai resistir, porque quem tem paz resiste à adversidade, ultrapassa obstáculos que aparentemente eram intransponíveis, porque o segredo da paz que você tem é quem te chamou de filho. Lindo, se você sabe quem é o seu pai, você descansa. E aqui a história fica leve, porque quando você coloca na mão dele, você pode ter certeza que tudo de maneira perfeita e mais poderosa possível vai acontecer. Até quando estiver dando errado, vai estar dando tudo certo, porque Ele está no controle. Amém. Jesus, obrigado, porque Tu és o príncipe da paz. Obrigado, Jesus, porque Tu cuida de tudo. Tu cuida da nossa vida, das nossas emoções. O Senhor é poderoso. Jesus, nós Te amamos, Senhor. Não temos para onde ir, somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Senhor, esteja presente conosco. Nós depositamos em Ti a nossa vida. Nós colocamos na Tua presença as nossas ansiedades e angústia, porque sabemos que o Senhor está cuidando. E mesmo se nos lançarem na cova dos leões, nós estaremos seguros, porque o Senhor estará conosco. Em nome de Jesus. Amém.